Das bibliotecas existem muitas famílias. Uma delas é a biblioteca daqueles que viajam leve, levam pouquíssimo consigo para poder circular melhor. Outra é a dos que tiveram de fugir rapidamente por algum motivo: bombardeio, inundações, divórcio. Se um homem sobrevive à sua biblioteca, ele inevitavelmente há de refazê-la. E a jovem biblioteca manterá com a outra destruída, abandonada, uma relação de respeito, um diálogo rico, mas sempre insuficiente. Bolanho disse ter refeito sua biblioteca 2 vezes. Teve 3 bibliotecas, portanto. Chile, Cidade do México, Blanes, na Espanha. Quais seriam os livros comprados sempre? Quais os livros sem os quais você não poderia viver? E que você compraria, ainda que fosse, num idioma indecifrável? Apenas para aplacar a solidão enorme que a ausência dos outros livros deixou. Quem viaje para procurar um estado alterado de consciência. Quando a gente viaja, a gente está mais poroso, a gente está mais permeado às coisas que nos acontecem. Existem 3 elementos, vamos dizer, de continuidade, né, na construção da subjetividade: o espaço-tempo, a coesão identitária. Se um deles fica abalado, os outros 2 também ficam abalados. Não é à toa que quando a gente muda de lugar, a gente muda de espaço, a nossa noção do tempo fica mais estranha. Não sei se já te aconteceu de você sentir que muito tempo passou e ao mesmo tempo passou num átimo, passou num segundo, uma certa experiência, uma certa viagem que você fez, que durou uma semana, um mês, 3 dias. Ao mesmo tempo, a gente faz coisas numa viagem que a gente não estaria disposto a fazer em casa. Em casa a gente é mais preguiçoso, a gente é mais cômodo, a gente fica mais paradão. Agora, as ruas de um lugar desconhecido, elas nos convidam a descobrir de novo, né? Num lugar novo, a gente, de alguma maneira, volta a engatinhar. Portugal é a terra dos pais, é a nação nanica que dominou o mundo. Não é à toa que a gente enxerga traços dessa cultura no Pelourinho de Salvador, nas escadarias de Santa Teresa, nas pedras de Paraty. O português dos lusitanos é uma realidade paralela. É uma língua totalmente diferente, existem algumas expressões que são totalmente diferentes da nossa, né? É muito comum a gente não entender algumas coisas que eles falam, né? Ao mesmo tempo é mais fácil para eles entender o que a gente fala, porque, número 1, eles ouviam as nossas telenovelas, número 2, a nossa fala é muito mais cadenciada, né? Ao passo que eles comem as vogais. Tem uma expressão que eles usam que é bocadinho. O que é bocadinho? Bocadinho é bocadinho, né?
A minha hipótese para isso é que as vogais deles são muito selvagens. Quando você escuta eles falando tabain, você tem um A, tem um E, tem um E, tem um O, às vezes ali escondido, né? Ou seja, as vogais meio que perdem o controle. Então, quando você engole as vogais, você reassume o poder sobre a língua. Sendo uma realidade paralela, não é de se estranhar que a nossa língua também aprenda muito com a língua deles, né? Se o limite do nosso mundo é o limite da nossa linguagem, quando a gente, vamos dizer, enriquece o nosso repertório lexical, o nosso mundo se alarga, nosso mundo se amplia. De modo que eu acho que ter acesso, ter contato com a literatura portuguesa dos portugueses é uma maneira de ganhar um novo mundo, ganhar um outro mundo, ou como eles dizem, né, como se diz na fala imperialista dos lusitanos, conquistá-lo, né? Há coisa de alguns meses antes de vir para Lisboa, eu me dispus a terminar um livro que eu comecei a ler, né, um livro de crônicas de viagem de um autor português chamado Afonso Cruz. O livro se chamava Jalan Jalan, ou Jalan Jalan. E é um livro de crônicas de viagem. Eu fiquei muito impressionado, cara, com o tesouro das reflexões, com a riqueza das reflexões do Afonso Cruz, né? O deslocamento geográfico era sempre acompanhado por um deslocamento temporal. E não era incomum a gente ser levado para os gregos antigos, né, nas suas crônicas e voltar transformado, né? Por que eu estou contando tudo isso? Porque no dia que a gente chegou, a gente foi convidado para um lançamento do último livro do Milton Ratum, que não tinha sido editado ainda em Portugal, foi editado no Brasil, A Noite da Espera. E no debate, na discussão, estavam presentes não apenas o Milton Ratum, não apenas a Pilar, que é a viúva do Saramago, né? Eu a conheci, assim, não conversei com ela, mas eu a conheci, foi um prazer imenso. Mas o deputado exilado Jean Willis e o Afonso Cruz, que é o escritor, o autor de Jalan Jalan, né? Com quem eu estava convivendo, né, literariamente, a coisa de 2 meses antes, né? Há 2 meses atrás, né? Fiquei muito emocionado, muito tocado com essa coincidência, foi uma coincidência tremenda, né? E ao final do encontro, me perguntaram, você vai lá, né? Fala com ele. E eu tava, não sei se vocês entendem, né, essa posição que às vezes a gente fica, que é uma posição mais de receber, assim, né? Eu fiquei super emocionado na conversa, no debate, e tava assim, tranquilo no meu cantinho. Eu tinha acabado de chegar, a gente tinha dormido pouquíssimo no avião, e eu tava tímido, né? Às vezes a gente fica tímido, não fui falar com ele, né? Depois eu pensei, eu podia ter levado Meus Amantes da Fronteira, meu romance que se passa na Tailândia, que também é um romance de viagem, como forma de agradecimento pelo livro que ele escreveu, né, que eu tive a oportunidade de ler. Eu não fiz. Assim, as coisas passam e a gente segue.